Nathalie, eu falei para você no telefone que, e agora eu posso confirmar, na verdade, que estar aqui no meio desses colegas me faz sentir bastante humilde. E, na verdade, humildade vem bem a calhar. A gente vai ver daqui a pouco, isso vem bem a calhar para a minha apresentação. E, na verdade, eu queria agradecer também, Nathalie, pela oportunidade de vir aqui trazer algumas ideias um pouco desorganizadas naquilo que eu chamei meio ambiciosamente de manifesto tecnomanótico. Que quer dizer tecnologia, né, em prol de uma tecnologia que seja entrelaçada com o humano e abraçada ao caos. É isso. É isso que eu gostaria de ver uma tecnologia do futuro. E tudo começa com um sonho. Quando eu era criança, eu tinha muitos sonhos. Claro, né? Mas eu tinha um sonho meio bizarro. E é desse sonho que eu queria falar. Eu era criança, eu ia com meu pai todo domingo na feira, né, de carro, e parava nos semáforos, acho que isso até hoje acontece, e entregava aqueles panfletos imobiliários com, enfim, o que está sendo lançado, etc. E meu sonho era recortar todos aqueles mapas que mostravam como chegar nos prédios e juntar todos costurados para conseguir fazer um mapa da minha cidade, ainda que as escalas fossem diferentes e tudo mais. Esse era um sonho que eu tinha. A gente não tinha mapa naquela época, né? E vendo a tecnologia tendo avançado tanto, é incrível que hoje eu possa fazer isso com um clique de mouse. Então, essa automatização que a tecnologia proporcionou para a gente é espetacular. E tem conseguido realizar sonhos incríveis que jamais eu teria conseguido fazer com os meus milhões e milhões de mapas que eu estava tentando juntar. Então, a visão da tecnologia é bem essa, né? Fazer as coisas para nós, automatizar as coisas para nós ao extremo. Será que isso é bom? É bom. Mas será que isso é só bom? Então, eu vi a apresentação da Marta Gabriel mais cedo e fiquei bem feliz, porque ela falou várias coisas que eu queria falar também. E uma delas é em relação ao protagonismo, né? O nosso protagonismo enquanto ser humano. Onde fica quando a tecnologia faz tudo? Eu não quero abrir mão disso. E a nossa capacidade de lidar com o imprevisível, que a gente aperfeiçoou durante milhões e milhões, milhares e milhares de anos. Eu não quero abrir mão disso também. Eu não quero a tecnologia decidindo tudo para mim. Aliás, essa relação entre tecnologia e ser humano, ela sempre foi meio conflituosa, né? Ela é boa, mas ela tem uns probleminhas, né? E a gente tem uns probleminhas com a tecnologia também, né? E eu destaco 4, né? 4 probleminhas. Primeiro, tecnologia é sempre mais opções, mais possibilidades. E escolher cansa muito. Cansa demais escolher sempre entre cada vez mais alternativas. Segundo, a gente tem muita resistência ao novo. Nós todos, eu e vocês, temos resistência ao novo. A tecnologia é sempre coisa nova. Terceiro, muitas vezes a tecnologia vem desenhada de um jeito hermético, de especialistas para especialistas. Não ajuda. E quarto, a gente não gosta muito de lidar com coisas caóticas. Vou falar um pouquinho de cada uma. Escolher cansa, gente. Esses números são fictícios, mas eles refletem o que eu sinto. A internet, quando surgiu, foi anunciada como uma grande tecnologia, e é, né? E é, sem dúvida. E ia permitir que a gente conseguisse olhar coisas que nunca estiveram ao nosso alcance. E a gente ia saber o que estava acontecendo do outro lado do mundo, ia entrar em contato com outras culturas. Mas o que eu sinto hoje é que nós gastamos a maior parte do tempo usando essa ferramenta maravilhosa para fazer as mesmas coisas, para ouvir as mesmas opiniões, para reforçar os mesmos preconceitos. Talvez isso seja porque escolher cansa. A gente quer mais do mesmo. A gente não usa, a gente fala que a gente usa 10% do cérebro, 1% do cérebro, eu acho que a gente usa 0,0001% da internet, hoje, que já existe. Escolher cansa bastante. O contrário de escolher é design. Design é quando escolhem para você. Design é menos, né? Então, aqui a gente tem a cadeira Aeron da Herman Miller. Quando foi lançada, era uma época em que as cadeiras mais caras eram aquelas que tinham os estofamentos mais ricos, mais caros, de couro, com espuma, não sei qual. Né? Quando a Herman Miller decide desenhar essa cadeira, que na verdade do ponto de vista fisiológico é a melhor, tanto é que ela é hoje um sucesso, as pesquisas mostram que as pessoas gostam do desenho, da foto que elas veem. Mas elas, na verdade, gostariam de emitir uma opinião final quando elas vissem um produto final. E aí eles dizem, não, mas esse é o produto final. Isso não é um esboço, isso não é um esqueleto de cadeira. Esse é o produto final, as pessoas não queriam. Então, embora escolher canse, eu acho que nós todos, no fundinho, assim, no íntimo, nós queremos o que eu chamo de torradeira secadora. Aquele produto que faz tudo, né? Ele tanto tosta o pão, quanto seca o cabelo. E eu não sei se isso é bom também. Na verdade, eu até diria o seguinte, a gente
nós, seres humanos, não conseguimos viver sem incompletude, completamente sem incompletude. Incompletude é parte da nossa vida para fazê-la completa. É meio paradoxal, mas é meio verdade. Afinal, a nossa vida termina com a morte. Afinal, perda é natural na nossa vida. Falta, falha, saudade, são coisas extremamente naturais. E existe beleza nisso. Aliás, os japoneses têm uma estética disso, que chama wabi-sabi, né, que consegue ver beleza na decadência, na ruína. Existe beleza aí. Isso é muito mais humano do que a perfeição. Aliás, aqui é um exemplo prático disso. Tantas empresas, né, de material fotográfico querendo construir a lente mais precisa, a tecnologia mais adequada para capturar as imagens de uma forma mais perfeita, e na verdade as pessoas ficam encantadas com as fotografias saturadas, desfocadas, com ar retrô, né? Tem toda a questão da lomografia hoje, porque é humano isso. Tem alguma coisa lá, que não cabe a mim aqui explicar hoje, mas tem alguma coisa lá que mexe com as pessoas, que é o imperfeito. Será isso uma revolução, né, das pessoas contra o Photoshop, contra a perfeição? Talvez esteja aí o segredo dessa tendência que acontece tão fortemente hoje. Aliás, fotografia é curioso. Por exemplo, essa foto, que é uma foto bem famosa. O que está faltando nela? O que falta nessa foto? Pessoa, braço, perna. Eu acho que não falta nada nessa foto, na verdade. Nessa foto não falta nada. Aliás, a gente falou de wearable technologies hoje mais cedo, né? Me lembra de wearable technology isso. Não falta nada nessa foto. Essa foto tem tudo o que ela precisa. Aliás, fotografia, eu estava falando que é interessante, porque quando ela surgiu lá, há mais de 100 anos, houve uma discussão muito grande. A fotografia vai acabar com a pintura, né? Se hoje existe fotografia, para que eu preciso de pintura? Né? E tem um fotógrafo dessa época muito famoso, chamado Edward Weston, ele disse o seguinte, olha, na verdade, os pintores eles ainda vão ser muito gratos à fotografia. Porque a fotografia está libertando os pintores de uma estética passada. E aí eu olho isso, que é Van Gogh, mostrando Arles, e eu penso, puxa vida, será que existiria Van Gogh se não existisse a fotografia? Se a fotografia não tivesse destruído a pintura, será que existiria esta pintura? Eu fico pensando, uma tecnologia teoricamente inferior à pintura, inferior à fotografia, teoricamente, consegue produzir imagens que a fotografia jamais vai conseguir permitir fazer. Né? A gente consegue ver Arles de um jeito que eu acho que a fotografia dificilmente conseguiria, principalmente naquela época. Então, eu queria passar uma mensagem. A gente está falando de tecnologias do futuro aqui, e eu tenho a impressão que muitas das tecnologias do futuro, elas já existem. Elas são do presente. Elas só estão sendo subutilizadas, ou mal compreendidas, ou ainda estão esperando a sua destruição, para, sim, poderem, renascidas, serem usadas. Escolher cansa, gente. Agora, outra coisa é resistência ao novo, que eu falei, que era a segunda coisa. Aqui vocês estão vendo Arthur Bispo do Rosário, artista brasileiro, falecido. Ele passou a vida praticamente inteira dele num sanatório. Ele era considerado louco. Todas as obras dele ele criou no sanatório no Rio de Janeiro. Aliás, ele está vestindo a obra mais famosa dele. E ele é, nada mais, nada menos que hoje, o maior homenageado da Bienal de São Paulo que está acontecendo agora, nesse momento. Ele é o artista principal da Bienal. O que é isso? Então essa redescoberta aconteceu muito depois dele morrer. E isso aconteceu com outras invenções do ser humano, né? Vacina, muita resistência, avião, velcro. Velcro só foi usado muito tempo depois, porque era considerado pouco nobre, na moda. O que é isso? O que é essa resistência ao novo? As ideias de Mendel demoraram 30 anos para serem aceitas, depois que ele morreu, inclusive. Darwin até hoje, 160 anos depois. Muito questionado ainda por alguns. É uma resistência muito grande ao novo. Então, eu também acho que existem tecnologias do futuro que já existem, estão só esperando uma releitura. Né? Uma releitura para elas poderem florescer. Outra coisa é o design hermético que eu falei. Né? Tecnologia feita de especialistas para especialistas. Quem nunca sofreu com isso? Né? E tem uma história famosa do videocassete que, né, sempre pisca no meio-dia porque ninguém consegue mexer. Videocassete é coisa antiga, eu sei, mas... que pisca no meio-dia porque ninguém consegue mexer no relógio para acertar o relógio. Né? Então tem muita tecnologia também do futuro que já existe, está só esperando ser decodificada de uma forma mais humana, mais próxima daquilo que as pessoas conseguem entender. Né? Não para especialistas. Em resumo, eu diria que tem muita tecnologia esperando
e foi falado muito isso hoje, epifania, uma epifania. Né? A gente não precisa necessariamente só criar mais tecnologia. Essas tecnologias, muitas delas estão sendo hoje, estão aguardando o seu momento da verdade para elas poderem florescer. Né? O momento em que elas conseguirem ser um pouco mais entrelaçadas com aquilo que é humano, aquilo que é do ser humano. E o caos, que é o quarto fator que eu tinha apresentado. Então isso aqui é uma foto, foi feita com água, né? Pingando numa superfície líquida que está ali no meio, está bem escura nessa foto. O caos é aquilo que eu chamo de um bicho meio arredio, meio difícil de controlar, de manipular, mas com o qual a gente se depara muitas vezes na nossa vida. Na verdade, tem situações caóticas no nosso dia a dia, e quanto mais tecnologia, ou quanto mais avança o nosso conhecimento, mais a gente se depara com essas situações caóticas. Né? Então a gente passa muita vergonha hoje, entre aspas, uma vergonha positiva, eu diria, mas passa muita vergonha com meteorologia, né? Com previsão eleitoral, com mobilidade urbana, modelo de trânsito, com startups. Por que a gente investe em 100 startups, esses fundos mais aventureiros? Né? Eles investem em 100 startups para uma, duas, enfim, 3, colherem frutos lá na frente. Porque é caótico, porque não se sabe, porque não tem modelo, porque não tem controle, porque não dá para saber de antemão. Se tivesse uma fórmula, não precisaria existir venture capital. Né? Então, o caos ele está no nosso dia a dia de uma forma extremamente presente. Né? E a gente tem dificuldade de lidar com ele. Por que a gente tem dificuldade de lidar com ele? Por causa disso. O que é isso? Eu que pergunto para vocês. Essa foto, qual que é o problema dessa foto? O problema dessa foto é que não é uma foto. É um desenho. É um desenho. Então você tem artistas hoje, esse é um exemplo, de artistas ultra realistas. Né? Eles conseguem fazer desenhos que parecem, ou são idênticos a fotos. Se você olhar muito no detalhe, você consegue ver imperfeições. Mas é difícil. Então eu fico pensando, eu não sei, acho que talvez vocês estejam estupefatos também um pouco. Eu fico pensando, como que o cara consegue fazer um negócio desse? Como que pode? Como que ele pode pegar o analógico, né, do mundo e transformar em rabisco? Né? Então, é incrível, né? Nosso cérebro, eu acho que ele é complexo e limitado ao mesmo tempo. Por um lado, ele é complexo, porque ele permite que a gente faça coisas que eu não consigo entender, como que um ser humano tem no DNA dele capacidade para fazer coisas tão complexas. E ao mesmo tempo limitado, porque eu não consigo entender. O meu cérebro não é capaz de entender o meu cérebro. Então, nós somos esses seres meio aprisionados no nosso cérebro, e tem muita coisa acontecendo no mundo, e eu não sei, aliás, tenho quase certeza que a gente nunca vai conseguir entender tudo. Né? Porque o nosso cérebro também é limitado. Inclusive as situações caóticas. É por isso que essas situações caóticas vão continuar perdurando por muito tempo. A gente tem que ficar mais íntimo delas e não menos íntimo. Aliás, Marshall McLuhan, que foi citado aqui também, tem uma frase que para mim chama muita atenção nesse contexto. Ele diz o seguinte: a gente não sabe quem descobriu a água, mas a gente sabe que não foram os peixes. Nós somos os peixes. Nós vivemos nesse mundo de água. E tem muita coisa passando no nosso nariz que a gente não entende, não vê, não compreende, não modela, não controla. Isso é caos. Agora, e a outra foto com gotas d'água. E daí? E daí que a gente não controla? E daí que a gente não modela? E daí que a gente não consegue colocar as coisas em fórmulas? E daí? Né? Isso não nos impede de fazer coisas belas. Aliás, tem muita coisa que a gente não entende, eu estava falando. Gravidade. Quem entende gravidade? Né? Tudo bem, você vai na física quântica, você começa a entrar no detalhe, as matérias se atraem, mas por quê? Eu acho que quanto mais você entra, mais ignorante você acaba ficando, na verdade. Né? Tem muita coisa ali por trás que não sei se no espaço da nossa vida a gente vai conseguir entender. Por que as coisas se atraem? Por que os planetas se atraem? Não sei, mas isso não impede que o avião voe, que a gente faça viagens. Por que a gente tem um inconsciente? Como que funciona o nosso inconsciente? Não impede que a gente viva, case, ame, odeie. Como que funciona o universo? Não impede que a gente vá à Lua. E por aí vai. Então, tem muita tecnologia aí esperando ser mais bem compreendida, mas a gente não vai compreender.
E é isso que eu queria trazer como manifesto para vocês. Então esse é o meu manifesto tecnomanótico, como eu disse. Ele tem 3 mensagens. Primeira mensagem. É o ser humano que tira a tecnologia para dançar. E não o contrário. É muito menos traumático, eu diria, para nós. A segunda mensagem é, por trás da nossa fantasia de tecnologia, ali dentro, no íntimo, tem um ser humano que, vamos admitir humildemente, como eu falei no começo, não compreende e não domina tudo aquilo que ele manipula. Agora, eu não estou falando isso para a gente se sentir mal, não. Na verdade, é o contrário. É o contrário, mas é para a gente entender o mundo que está à nossa volta e a gente não se frustrar com as dificuldades naturais que vão acontecer. O humano e o caótico são muito complicados. Então, esse manifesto, ele não está aqui para nos impedir, né? Todos nós aqui trabalhamos com novas tecnologias, com novas ideias, novos produtos. Não está aqui para nos impedir, para continuar buscando esse desvendamento desses segredos, mas está aqui para nos impelir a fazer isso. Obrigado.